Pessoal, perguntei, ó. O silêncio está cada um nos seus lugares, olhar para frente, prestar atenção aqui. E juntos possamos fazer a correção da prova. Eu acho que vou colocar o chuva. Não sei, o meu ar deu alguma coisa. Vamos lá, questão número 1. De um lado, dizem os materialistas, a mente é um processo material ou físico, um produto do funcionamento cerebral. De outro lado, de acordo com as visões não materialistas, a mente é algo diferente do cérebro, podendo existir além dele. Ambas as posições estão enraizadas em uma longa tradição filosófica que remonta pelo menos à Grécia Antiga. Assim, quando Demócrito defendia que a ideia de que tudo é composto de átomos, ou seja, de matéria, e todo pensamento é causado por seus movimentos físicos. Aí nós temos uma visão monista e materialista. Tudo é composto de uma coisa só, que é matéria e átomos, e não existe nada além da matéria. E o Platão, que insistia que o intelecto humano é imaterial, que a alma sobrevive à morte do corpo. E aí começa o dualismo platônico. E na modernidade nós temos um filósofo que será um dualista também. Então o cérebro produz a mente, um levantamento da opinião de psiquiatras, essa obra do Alexandre Moreira Almeida e Saulo Jeffer Araújo. A partir das informações e das relações presentes no texto, conclui-se que o cérebro foi conceituado por Descartes como separação de pensamento e extensão. Então a dualidade entre mente e cérebro foi conceituada por Descartes no seu dualismo, como uma separação entre pensamento, a res cogitans, e a extensão, a res extens. Questão número 2. Enem de 2016. Nunca nos tornaremos matemáticos, por exemplo, embora nossa memória possua todas as demonstrações feitas por outros. Se nosso espírito não for capaz de resolver toda espécie de problemas. Não nos tornaremos filósofos por ter lido todos os raciocínios de Platão e Aristóteles, sem poder formular um juízo sólido sobre o que nos é proposto. Assim, de fato, pareceríamos ter aprendido não ciências, mas histórias. Está na obra Regras para a Orientação do Espírito, do René Descartes. Em sua busca pelo saber verdadeiro, o autor considera o conhecimento de um modo crítico, como resultado da autonomia do sujeito pensante. Ser capaz de pensar por si mesmo, sem depender da história ou do que os outros filósofos falaram. Era isso que o Descartes queria fazer. Ele rompe com toda a tradição e tenta criar a sua própria filosofia, seu próprio modo de pensar. Ele começa duvidando de tudo. A dúvida metódica, a dúvida como método, como caminho para se chegar no conhecimento certo, seguro e verdadeiro. Número 3. O conhecimento é uma ferramenta essencial para a sobrevivência humana. Os principais filósofos modernos argumentaram que nosso conhecimento do mundo seria muito limitado se não pudéssemos ultrapassar as informações que a percepção sensível oferece. No período moderno, qual processo cognitivo foi ressaltado como fundamental, pois permitia obter conhecimento direto, novo e capaz de antecipar acontecimentos do mundo físico e também do comportamento social. A indução, que é um método de conhecimento que funciona como? Ela é adotada pelo empirismo, né? O empirismo nós conhecemos graças aos sentidos, a experiência sensível. E as nossas experiências sensíveis elas vão de experiências particulares até chegar a um conhecimento geral, universal. Analisando o bronze, percebi que o bronze conduz energia elétrica. Analisei o cobre, o ferro, o aço, a prata, o ouro, percebi que eles conduzem energia elétrica. Então, de experiências particulares, eu chego a uma conclusão geral. Qual que é a conclusão geral que eu posso chegar? Os metais são bons condutores de energia elétrica. Então, essa é a indução. O método de conhecimento defendido a partir da modernidade, em especial pelos empiristas, desde Francis Bacon.
Questão número 4. A dúvida é uma atitude que contribui para o surgimento do pensamento filosófico moderno. Nesse comportamento, a verdade é atingida através da superação provisória de todo conhecimento, que passa a ser considerado como mera opinião. A dúvida metódica aguça o espírito crítico próprio da filosofia. Está na introdução ao Filosofar, uma obra do Gerd Bernheim, nosso brasileiro. A partir do texto, é correto afirmar que A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são fundamentos do pensamento filosófico moderno. Exatamente. A dúvida, o questionamento rigoroso e o espírito crítico são os fundamentos do pensamento moderno. Inclusive, o Descartes vai usar a dúvida como método. O método vem do grego, uma palavra de origem grega que significa caminho. Então, para ele, o caminho para se chegar a um conhecimento certo, seguro e verdadeiro é duvidando de tudo. E ele duvida de tudo. Ele duvida do que ele aprendeu com os professores, do que ele percebia com a experiência sensível, com os sentidos. Ele chegou a duvidar até da própria existência. Ele chegou a uma conclusão. Peraí, eu posso duvidar de tudo. Mas tem uma coisa que não tem como eu duvidar. Duvidando, eu estou pensando. Penso, logo existo. A conclusão que ele chega. A única coisa que não tem como duvidar é do pensamento. Ao analisar o código do ergo sum, expressão latina que significa penso, logo sou, ou penso, logo existo, de René Descartes, conclui-se que o pensamento é algo mais certo que a própria matéria corporal. Eu não sei se eu tenho um corpo, mas eu sei que eu tenho meu pensamento. E a prova aí é o negócio. Enquanto eu penso, eu sei que eu estou pensando. Agora, eu não sei se o meu pensamento existe independentemente ou fora do meu pensamento. Eu posso estar pensando no meu corpo e esse corpo não pode não existir além do meu pensamento. Pode ser só uma ideia da minha mente. Minha mente é algo diferente do cérebro. Uma expressão da minha alma, segundo Descartes. Questão número 6. O texto 1 é: experimentei algumas vezes que os sentidos eram enganosos, e a de prudência nunca se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Está na Meditações Metafísicas do Descartes. O texto 2: sempre que alimentamos alguma suspeita de que uma ideia esteja sendo empregada sem nenhum significado, precisaremos apenas indagar de que impressão deriva essa suposta ideia. Se for possível, atribuir-lhe qualquer impressão sensorial. Isso servirá para confirmar nossa suspeita. Está na obra Uma Investigação sobre o Entendimento Humano, de David Hume. Nos textos, ambos os autores se posicionam sobre a natureza do conhecimento humano. Nós temos um racionalista e um empirista. A comparação dos dois excertos permite assumir que Descartes e Hume atribuem diferentes lugares ao papel dos sentimentos no processo de obtenção do conhecimento. Então, atribuem diferentes lugares ao papel dos sentidos no processo de obtenção do conhecimento. Por Descartes, nós não podemos confiar nos sentidos, somente na razão. Já para o David Hume, todo o conhecimento que nós temos vem das impressões que advêm dos sentidos, visão, audição, tato, paladar, e não há nenhum conhecimento que não tenha advindo dos sentidos. Analise a seguinte afirmação: uma prática pela qual, conhecendo a força e as ações do fogo, da água, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos os diferentes místeres de nossos artesãos, pudéssemos aplicá-los pela mesma forma a todos os usos para os quais são próprios, e tornando-nos assim como senhores e possuidores do universo. Essa afirmação refere-se a quê? A alusão de Descartes acerca do conhecimento que se configura como domínio do homem sobre a realidade. Então, desde a modernidade, em especial a partir de Francis Bacon, saber é poder. Ou seja, o conhecimento nos dá poder sobre a realidade, sobre a natureza. Quanto mais nós conhecemos, mais poder nós temos sobre a realidade, sobre a natureza. E Descartes vai endossar esse posicionamento de Francis Bacon. A maneira pela qual adquirimos qualquer conhecimento constitui suficiente prova de que não é inato. Ou seja, que nós não nascemos com conhecimento.
Todo conhecimento para o John Locke vem da onde? Experimentação, experiência, Experiência. O empirismo, a corrente filosófica da qual Locke fazia parte, defendia o quê? Que todo conhecimento que a gente adquire vem dos sentidos, da experiência sensível. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Vai lá, fala oi pra mim. Questão número 9, leia o texto a seguir. As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias, mas, como se supõe que as primeiras ideias derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem imediata ou imediatamente das impressões que lhes correspondem. Está na obra Tratado da Natureza Humana, do David Hume. Com base no texto dos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade, em David Hume, pode-se afirmar o quê? O que está dizendo o texto aí? Que toda ideia vem de uma impressão. E as impressões vêm de onde? Da sensibilidade, dos sentidos. Então, todo conhecimento que a gente adquire tem como origem a experiência sensível, os sentidos. Não tem como a gente ter ideia de uma coisa se antes a gente não tiver tido a impressão. Toda ideia veio primeiro de uma impressão. São as impressões que imprimem a ideia das coisas na nossa mente. Então não tem como você ter uma ideia de algo que você nunca teve a impressão. Se você nunca viu, nunca ouviu, nunca tocou, nunca sentiu o cheiro ou o sabor, você não pode ter ideia da... Questão número 10. Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos da experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porém somos capazes de conceber a virtude a partir dos nossos próprios sentimentos. E podemos unir a isso a figura e a forma de um cavalo, animal que nos é familiar. Então, está na obra Investigação sobre o Entendimento Humano, de David Hume. Hume estabelece um vínculo entre o pensamento e a impressão, ao considerar que todo pensamento ele advém de uma impressão. Mesmo as ideias que nós temos, que aparentemente são ideias ilusórias, como uma montanha de ouro. Existe montanha de ouro? Ninguém nunca viu nem ouviu, só ouve falar nas histórias infantis, ou nos contos de fadas, ou nas ficções. Mas como é que é possível ter ideia de uma montanha de ouro? Exatamente, você junta a impressão de uma montanha, que é uma experiência que a gente pode ter, um ouro, que é uma experiência que pode ter, e forma uma coisa só. A mesma coisa é um cavalo virtuoso, um cavalo com asas, o Pégaso. Você junta a ideia de cavalo, de algo que você já viu, com a ideia de asa, que também você já viu, e junta tudo isso num ser só. E aí você tem Pégaso. Não que esse ser exista na realidade, mas é possível compô-lo através das nossas impressões, das ideias que a gente já tem. A mesma coisa é a esfinge. O que é a esfinge? É um monstro mitológico, da mitologia grega. Ele tem corpo de leão, cabeça de mulher e asas. A esfinge vivia lançando enigmas para as pessoas. Quem não decifrava os enigmas da esfinge eram devorados por ela. Então, por que a gente consegue imaginar uma esfinge? Você pega ideias de coisas que você já teve a impressão. A ideia de cabeça de mulher, é possível pensar isso. A ideia de asa e a ideia de um corpo de leão. Então, é isso aí. Estão com trabalho aí? Com trabalho? Vamos passar trabalho aqui? Você não? Alguém trabalha no que a gente já entregou? Já viu a gente entregou de volta? Isso. Só aqui. Ninguém está com ele aí? Tá com ele? Não, acho que Para a gente poder corrigir, fazer a correção daquelas questões junto. sim. Depois eu tenho. Precisa não.
Você fica sem roupa, você quebra? Qual que é a primeira questão? Mecânico. Quem foi Immanuel Kant? Pra que isso precisa? Você nasceu com Kant ela? foi um filósofo alemão que viveu no século XVIII e um importante representante do Iluminismo. O Iluminismo foi um movimento cultural e filosófico do século XVIII que pregava o quê? Dizia que a luz que deve guiar a humanidade é a luz do quê? Luz da razão. Somente a razão pode nos conduzir à liberdade. Somente a razão pode dissipar as trevas da fé, da superstição, da religião. Os iluministas chamavam a Idade Média de Idade das Trevas, da escuridão. Por quê? Porque na Idade Média as pessoas deixavam se guiar pela fé, pela religião, pela superstição. Somente a razão, a ciência e a tecnologia, para os iluministas, podem resolver os problemas da humanidade. A religião, ao invés de resolver os nossos problemas, ela só cria. Tanto que as maiores guerras que aconteceram na história da humanidade foram em nome da religião. A religião é responsável pelo maior derramamento de sangue na história da humanidade. Não há nenhum pedaço de terra no planeta Terra onde se tenha derramado mais sangue do que na Terra Santa. Até hoje lá é um palco de conflitos atualmente entre israelenses e palestinos. Outrora tinha as cruzadas entre cristãos e muçulmanos. No período antigo, Israel foi dominado por vários outros povos. Foi dominado pelos romanos, foi dominado pelos babilônios. Então aquele território é um território onde muito sangue já foi derramado em nome de Deus, em nome da religião. Próxima questão. Explique a maioridade humana segundo Kant. Então, para Kant, nós devemos buscar a maioridade, a liberdade, a autonomia. Eu duvido, você não vai fazer. Muito bom. Muito bom. Segundo Kant, a maior parte das pessoas vivem no estado de menoridade. O que é um estado de menoridade? É o mesmo que menor de idade. O menor de idade é aquele que não pode responder por si mesmo. Quem responde por vocês? Seus pais ou responsáveis. Então o menor ele funciona numa situação de tutela, ele está sob a tutela de outra pessoa. Ele está no estado de heteronomia. Heteronomia vem do grego, significa lei, regra. Hétero vem de diferente. Então não é você que faz a sua própria lei, as suas próprias regras. São outros. São outros que dizem o que vocês devem ou não fazer. O que vocês devem ou não pensar. Segundo Kant, a maior parte da humanidade vive sua vida inteira no estado de menoridade, sob a tutela de outras pessoas. Por exemplo, se eu quero conhecer alguma coisa, eu não busco aquele conhecimento por mim mesmo. Eu vou procurar quem? Um professor para me ensinar, né? Não, vai. Se eu estou preocupado com a minha saúde, eu não vou procurar saúde por mim mesmo. Vou procurar quem? O médico me dizer o que eu devo fazer. Se eu quero conhecer, saber um pouco sobre religião, sobre Deus, vou procurar quem?
pastor, o líder religioso. Então isso é o estado de menoridade. Você nunca busca as coisas por si mesmo. Você sempre está sob a tutela de outros. Outros estão dizendo para você o que você deve ou não fazer. Como você deve ou não proceder. Para Kant, a gente deve sair desse estado de menoridade e buscar a liberdade, a maioridade, que é a autonomia, ser capaz de fazer as suas próprias leis e regras, buscar o saber por si mesmo, por si só. Auto em grego é si mesmo. Buscar por si mesmo, fazer as suas próprias regras, leis, buscar por si mesmo conhecimento. Em latim, Kant escreve sobre isso na expressão sapere aude, que significa ouse saber. Ouse buscar o conhecimento por si mesmo. Não fique esperando os outros dizerem o que você deve ou não fazer. Então essa é a maioridade segundo Kant. Nós devemos sair do estado de menoridade, de ficar sob a tutela dos outros, para buscar a autonomia, a maioridade, pensar por nós mesmos. Buscar o conhecimento por nós mesmos. E não ficar pensando pela cabeça dos outros. Próxima questão. Quais são os tipos de conhecimento segundo Kant? Segundo Kant, existem dois tipos de conhecimento. O conhecimento puro e o conhecimento empírico. O conhecimento puro é aquele que vem da razão. O conhecimento empírico é aquele que vem dos sentidos. Um exemplo de conhecimento puro, que vem exclusivamente da razão, do pensamento, independentemente dos sentidos. A matemática. Por que a matemática é um conhecimento puro? Você pode realizar operações matemáticas só na sua cabeça, só no seu pensamento, independentemente da experiência sensível. E o conhecimento empírico? O conhecimento que vem dos sentidos, que vem da experiência. As ciências da naturais, as ciências da natureza. Não, eu vi só o rastro dela, não vi ela. São um exemplo de conhecimento empírico. A física, a química, a biologia. A matemática é um conhecimento puro. Pode ser desenvolvido exclusivamente como pensamento. Eu não preciso pegar dois objetos mais dois objetos para saber que 2 mais 2 é igual a 4. Isso aí. Eu não preciso pegar um monte de objetos, fazer aquele monte de fileirinha lá para saber que 5 vezes 7 é igual a quanto? 35. Preciso fazer 5 vezes 7 fileiras e contar todo mundo para saber que 7 vezes 5 é igual a 35. O conhecimento puro. Ele depende da experiência. Eu posso fazer ele somente com o meu pensamento. Próxima questão. Quais são os tipos de juízo segundo Kant? Segundo Kant, existem 3 tipos de juízo. O que é um juízo? Juízo é um julgamento acerca da realidade. Eu posso fazer 3 tipos de julgamento acerca da realidade. Tem 3 tipos de juízo. O juízo analítico, que Kant chama de juízo tautológico. Por que tautológico?
Porque ele é óbvio. Porque o predicado nele não acrescenta nada ao sujeito. Por exemplo, quando eu digo que o círculo é redondo, isso é óbvio. É uma tautologia. O predicado nada mais faz do que explicitar aquilo que já está no sujeito. O sujeito do círculo já está contido a ideia de que é redondo. O triângulo tem 3 lados. Isso é óbvio. O próprio nome já diz. Triângulo, ou seja, 3 ângulos, 3 lados. O quadrado tem 4 lados. Isso é óbvio, isso é tautológico, um juízo analítico. A bicicleta tem 2 rodas. Bi já quer dizer 2. Bicicleta de ciclo, que é roda. Triciclo tem 3 rodas, isso é óbvio. É tautológico. Então, o predicado nada mais faz do que explicitar aquilo que já está no sujeito. Existe um outro tipo de juízo, que ele chama de juízo sintético. No juízo sintético, o predicado acrescenta algo ao sujeito, mas só que esse conhecimento é particular. Se refere só àquela situação. Por exemplo, quando eu digo que a porta é verde, o predicado é verde, está implícito no sujeito porta? Toda porta é verde? Então, o predicado acrescenta algo ao sujeito. Mas esse algo é particular, refere só a essa porta aqui, nem toda porta é verde. A parede é branca, encardida, né? A mesa é cinza com azul. O quadro é branco, com as manchas. Então o predicado está acrescentando algo ao sujeito. Mas só que é particular. Só essa parede aqui é encardida. Nem toda parede que é encardida. Nem todo quadro é branco manchado. Pastel? É pra trás, é pra fora, tá? E existe o terceiro tipo de juízo, que é o juízo que eu chamo de juízo sintético a priori. Sintético porque o predicado acrescenta algo ao sujeito. A priori porque independe da experiência. Tá bom, agora. Um exemplo de juízo sintético a priori. A água ferve a 100 graus Celsius no nível do mar. O predicado ferve a 100 graus Celsius no nível do mar é sintético porque acrescenta algo à ideia de água, que é o sujeito. E ao mesmo tempo é a priori, é universal. Vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, independentemente de eu experimentar. Independentemente de alguém ir lá e ferver a água para saber se ela ferve ou não a 100 graus Celsius, ela ferve a 100 graus. O calor de lá dos corpos, independentemente de eu colocar fogo nas coisas para ver isso, é isso que acontece. O calor de lá dos corpos. A água congela a 0 graus Celsius. Isso é universal, em qualquer lugar do mundo, para qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer lugar, independentemente de eu fazer a experiência ou não, as coisas, a realidade, ela funciona assim. Esse tipo de juízo, o único que tem valor científico é o juízo sintético a priori. Por quê? Porque ele é universal. Vale em qualquer tempo, em qualquer lugar, para qualquer pessoa, independentemente da experiência. Por hoje é isso aí.